Bem-vindo ao IadaCast. Esse é o podcast sobre educação e tecnologia. Esse podcast é desenvolvido pela IADA e aqui a gente conta para você algumas estratégias para levar uma educação transformadora dentro do universo de tecnologia. E hoje a gente vai discutir sobre algumas barreiras que dificultam a aprendizagem das crianças, principalmente no ambiente tecnológico, no ambiente onde a gente está ensinando conteúdos mais focados de tecnologia, né? Programação, robótica e tudo mais. E estou aqui com alguns convidados. Podem se apresentar, turma. Oi, eu sou Tamine. Eu sou Elvinho. E eu sou o Jerônimo. E eu listei aqui 7 barreiras que dificultam o aprendizado das crianças dentro desse contexto de tecnologia. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essas barreiras, ok? A primeira barreira que eu vou listar aqui é a barreira do conhecimento. A barreira do conhecimento é o seguinte: às vezes a gente sabe algum conteúdo e esse conteúdo atrapalha a gente desenvolver um outro conteúdo. Um exemplo desse é o exemplo da raiz quadrada, né? Quando a gente sabe o que é uma raiz e o que é um quadrado, a gente acaba associando o termo raiz quadrada com raiz e quadrado, que, na verdade, dentro da matemática, esse conceito da raiz quadrada não tem nada a ver com raiz e não tem nada a ver com quadrado. Na verdade, com quadrado tem, né? Mas isso pode causar uma confusão na gente, o conhecimento que a gente já tem pode causar uma confusão na gente e pode dificultar o desenvolvimento de um outro conteúdo que utilize desses termos ou uma comparação desses conceitos e desses conhecimentos aí. Então, como que a gente consegue, de alguma forma, dentro da tecnologia, dentro do conceito de programação que a gente ensina aqui para as crianças, tentar atacar essa ideia das barreiras do conhecimento, né? Porque muitas vezes as crianças também já vêm com muitos conhecimentos prévios, já vêm com muitas ideias que elas já conheceram e viram em algum lugar. Como que a gente consegue trabalhar isso dentro do universo da tecnologia? O que vocês acham? Eu acho que uma forma de atacar esse problema, assim, é mostrando vários exemplos diferentes e como esse algo que você está ensinando funciona. Quando você falou isso, eu pensei numa coisa que eu vejo, pelo menos pra gente, sim, em programação, que eu vejo que os alunos acabam confundindo muito, que é o for e o while. Uhum. Que eles sempre... mas não é a mesma coisa? Mas não, o while é enquanto alguma coisa acontecer, faça isso enquanto tal coisa acontece. E o for é quase igual, mas o for funciona mais como um contador. O pessoal de programação vai entender o que eu tô falando aí. E eu acho que quanto mais exemplos diferentes do mesmo assunto você mostra, dá pra você deixar mais palpável pra eles. Porque, por exemplo, pra mim, quando eu fui aprender isso, eu sou muito visual, né? Então eu tive que olhar, por exemplo, o código e como o programa funcionava de um jeito e olhar o código e como o programa funcionava de outro jeito. Então, eu acredito que para as crianças, principalmente, às vezes só falar isso não seja tão simples assim, né? Então, eu acho que exemplificar desde a forma mais simples até a forma mais complexa, mas de vários jeitos, assim, de replicar várias vezes, até fazer o mesmo projeto com as duas programações diferentes. Às vezes funciona também porque eles podem sentir mais vontade com um, mais vontade com o outro. Eu acho que exemplificar é a melhor forma possível, e várias vezes, assim. Legal, a ideia é de criar repertório, né? De construir repertório. De novo, essa ideia do repertório. Quando as crianças têm pouca informação, ou aquela informação está num contexto onde talvez não seja o que a gente está trabalhando ali naquele momento de aprendizagem, elas acabam trazendo, mas quando a gente consegue aumentar o repertório, dar mais exemplos e exemplos mais específicos dentro do que a gente está querendo ensinar, pode ser que ajude mesmo, né? E eu até diria que na programação, principalmente, a gente consegue fazer muita coisa ao contrário mesmo, né? Trazer o mundo real para dentro do mundo da programação para explicar as coisas. Então, a gente consegue fazer muita comparação também. Existe, né, essa barreira de eu conheço algumas coisas e aí elas me dificultam conhecer outras, mas eu acho que no mundo da programação a gente consegue fazer muitas comparações de coisas que não são relacionadas à programação, mas que na verdade fazem parte da programação também. Então, eu acho que tem o outro lado também de o quanto você conhecer coisas ou prestar atenção em coisas que você faz no mundo real te ajuda a programar melhor ou te ajuda a entender melhor um conceito de programação. É claro que a gente está falando aqui dentro de um contexto de tecnologia, né? Eventualmente a gente vai citar bastante de programação, mas essas estratégias podem ser transpostas, né, e levadas para qualquer contexto, na verdade, dentro de momentos de aprendizagem de qualquer conteúdo, né? É legal a gente utilizar esses recursos
que a gente tá trocando ideia aqui para, enfim, diversos contextos aí e adaptar de acordo com a sua realidade. Isso é bem importante. Eu acho que é importante o professor, quando ele está apresentando algum conteúdo, ainda mais se ele já tem uma certa experiência e ele consegue prever que pode ter algum problema desse tipo, que nem o exemplo da raiz quadrada que você deu, é ele já na hora de apresentar esse conteúdo mostrar, falar assim, então hoje a gente vai fazer a raiz quadrada. Isso já não tem nada a ver com a raiz lá da biologia e não sei o que lá. Vou te mostrar uma outra coisa, porque a gente sabe que as palavras elas têm significados diferentes dependendo do contexto, né? Então, isso não é diferente para conteúdos escolares. Então, eu acho que o professor, se ele já se ligar disso, né, e já se ligar de que talvez alguma coisa pode dar uma interpretação errada, porque a criança já tem uma bagagem em relação a algum outro conteúdo, ele já pode prever. No caso ali que o Elvis falou, né, do for e do while, quando a gente está ensinando esses conceitos para as crianças na programação, a gente já pode falar, então, lembra quando a gente fazia programação por blocos, a gente usava um bloco assim para tal caso, um bloco daquele jeito para tal caso, aqui é igual, só que a gente usa esse tipo de linguagem para fazer uma coisa, esse tipo de linguagem para fazer outra. Então, eu acho que esse repertório mesmo é muito importante. Eu acho que o professor ele tem que tentar já prever essas coisas antes, né? Tentar já imaginar, será que as crianças vão confundir isso? Será que os meus alunos podem confundir esse termo e relacionar ele com alguma outra coisa e talvez isso virar uma barreira, né? Virar um problema para ele aprender? E aí eu acho que ele só de citar já exemplificar logo no começo já ajudaria bastante. Essa atenção de perceber, né, o quanto esses conteúdos têm relação ou não com possíveis outras ideias que os alunos tenham é extremamente importante mesmo. Eu vi um caso da raiz quadrada mesmo, em que o professor simplesmente citou, na aula que vem a gente vai aprender raiz quadrada. Aí a molecada ficou, né, raiz quadrada, pô, o que será raiz quadrada? Daí começa a imaginar umas coisas muito loucas, né? Acho que uma coisa muito legal dentro do ambiente de programação, mais especificamente agora, é que muitos conceitos são muito intuitivos também, né? São muito próximos, assim, ao que realmente são. Os termos são meio intuitivos, né? Os termos, meio um while, por exemplo, né? A tradução é enquanto alguma condição for verdadeira, e aí o termo já, né, tem uma sintaxe bacana, assim, né? Já te indica mais ou menos qual que é a ideia. Gosto de falar sobre variáveis, por exemplo, com os alunos, que eu sempre pergunto assim, o que são variáveis? Provavelmente os alunos já ouviram a palavra variável, já, enfim, conhecem o termo. Você fala, o que é variável? Daí os alunos sempre respondem, variável é o que varia. Aí não tá errado, né, na verdade. Mas enfim, aí é importante depois trocar mais, aprofundar o conceito e, enfim, trabalhar a noção geral da coisa mesmo. A próxima barreira que eu gosto muito de citar são as barreiras emocionais. Muitas vezes os alunos estão na sala de aula, entra meio já chateado, meio bravo, talvez, por toda a condição da escola, né? A gente já falou algumas vezes aqui também que a escola, às vezes, causa muitas tensões nos alunos por diversas... Enfim, desde estar aprendendo algo que não faz sentido para ele, ou estar aprendendo algo de uma forma que não faz sentido para ele, até a tensão de uma avaliação e tudo mais. Então gera muitas emoções nos alunos. E quando os alunos entram na sala já meio desmotivado, já meio chateado, e às vezes o professor também, né, tá aquele negócio maçante e tal, pode ser que eles não se abram para a aprendizagem, né? Se o aluno está chateado ou está desmotivado ou bravo ou com muitas emoções ruins, ele não se abre à aprendizagem. E aí, como que a gente consegue lidar com esse lance das emoções com os alunos? Esse negócio de emoção é um negócio bem difícil, né? Porque tem no caso de sala de aula, né? Tem tanto a emoção do aluno quanto a emoção do professor ali, né? Todo mundo traz a sua carga, traz as suas coisas. Mas no caso das aulas de programação, das aulas de robótica, de tecnologia em si, né? Geralmente é mais comum as crianças estarem mais agitadas, porque geralmente são aulas diferentes do que elas estão acostumadas, né? Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é um caminho, às vezes, contrário até do que os professores de sala de aula normal, assim.
assim, né? Então a gente precisa dar uma baixada no ânimos deles. Teve uma estratégia que eu lembro que o Jerônimo já usou, que foi fazer uma meditação ali de um minutinho ali com as crianças, para ver se... Porque foi uma aula de programação em robótica, logo depois do almoço, as crianças estavam brincando antes da aula e chegaram todas suadas e esbaforidas, assim. Então vamos sentar um pouco, porque apesar de ser uma aula... Apesar não, né? É uma aula super legal, super gostosa, eles gostam muito, mas se eles chegam num nível de agitação muito pra cima, assim, muito agitados, vai ser difícil para eles se concentrarem e prestarem atenção no que eles estão fazendo, né? Então, a gente precisa trazer o equilíbrio, né? Não pode ser um nível muito para baixo, do tipo, estou quase dormindo. Então, o professor tem que notar isso, perceber isso e trazer um pouco mais de alegria, botar uma música agitada, se for esse o nível das crianças, ou se for um nível em que elas estão muito agitadas, tentar trazer. Não, vamos falar um pouco mais baixo agora, vamos... desacelerar um pouquinho, né? Tentar algumas estratégias nesse sentido, né? Eu acho que o equilíbrio é sempre o ideal. É lógico que uma aula vai, por algum motivo, escapar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas ali na média, acho que é sempre bom a gente tentar ali o caminho do meio. Outra coisa que acontece muito é que geralmente, né, a gente associa tanto programação quanto com robótica, assim, tecnologia, com uma coisa muito futurista, muito, é para poucos, aquela coisa de só os inteligentes conseguem fazer, e eu acho que é meio que a mesma carga que a matemática e algumas partes das ciências exatas têm, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que as crianças já vêm com essa bagagem de, tipo, é muito difícil, às vezes não sei, não consigo, porque é uma coisa nova, e a gente tem que dar umas quebradas também, de, tipo, tudo que você tá aprendendo novo é difícil. Você está tendo o primeiro contato agora, ou você está conhecendo esse novo conceito, essa nova linguagem, seja lá o que for agora. Então, é difícil. E às vezes as crianças não conseguem associar que o aprender, a gente aprender uma coisa nova não sempre é a mais fácil do mundo. E eles associam diretamente com o que eles estão aprendendo, que aí, às vezes, no caso, é tipo, a programação. Mas tudo bem, a programação, ela é com uma base matemática muito forte. Então, se eles já acham que matemática é muito difícil, eles vão achar que programação é muito difícil. E aí, não, isso não é pra mim. E aí, se não é pra eles, é muito difícil a gente, conseguir motivar eles. Então, uma coisa que eu sempre falo é que é o discurso de aprender não é fácil. Quando você está aprendendo qualquer coisa, né? Você tem às vezes você erra, às vezes você não entende direito, você vai ter que se esforçar, às vezes mais do que nas outras coisas, mas é assim para todo mundo, sabe? Não é... quem é programador é um super gênio. É alguém que nem você, mas que estudou muito isso e que se esforçou muito nisso. Então, eu acho que esse emocional de achar que não consegue e de talvez achar muito difícil traz uma carga pesada também. Eu acho também que tem a parte do próprio professor conhecer todos os alunos, né? Por mais que sejam em salas reduzidas ou salas com um número maior de alunos, é importante que o professor consiga ter um relacionamento, um conhecimento daquele aluno para saber o porquê que ele deve estar mal ou o porquê que ele deve estar bem também. O professor na sala de aula, eu acredito que ele seja, pro aluno, aquela parte que acaba que dando segurança para ele dentro da sala de aula. Então, assim, se o aluno chega meio mal, assim, meio para baixo, diferente do habitual, assim, é importante que o professor vá lá e dê um suporte, mesmo que seja o mínimo. Pergunta o que está acontecendo, se teve algum problema, se tá tudo bem, assim, porque eu acho que assim já conforta um pouco o aluno da forma que ele vai passar a hora ali junto com o professor, dentro da sala de aula. E eu acho isso super importante, assim, porque às vezes nem todo mundo tá num dia bom. E eu acredito que todo mundo, como professor, já esteve num dia ruim e pelo menos um aluno chegou e falou: professor, você tá bem, assim? Você tá diferente e tal? Então, eu acho que pro professor é muito importante ter essa conexão com o aluno, assim, pra saber o que tá acontecendo também. Saber se tá muito bem ou se tá muito mal também.
Eu sou super a favor de uma aprendizagem feliz, né? Não significa que a aprendizagem, o processo de aprendizagem será sempre feliz, porque como a Little citou ali, o não saber é difícil, dói, é doloroso mesmo, né? Você não sabe alguma coisa, você entra em desequilíbrio ali e isso pode te causar algumas sensações, algumas emoções difíceis de lidar, no mínimo. Então, é claro que ele não é todo por 100% feliz, assim, todo o processo. Mas eu sou muito a favor de você tentar o máximo possível conseguir trazer felicidade pro processo de outras maneiras, assim, né? Não de maneiras externas, assim. Seja pelo objetivo, de fato, né? O aluno fazer sentido aquilo que ele tá aprendendo. Então, ele, por mais que aquele processo, aquele momento está sendo difícil, ele sabe que o que ele tá buscando, ele tem clareza no que ele quer, ele tem clareza no que ele vai aprender. E é claro que a recompensa vem também, né? Sempre quando você quando você percebe que você aprendeu algo, isso te libera também sensações boas, né? Assim como quando você não sabe, pode, né, causar algumas sensações difíceis de lidar. Quando você aprende e percebe que aprendeu, você também pode se sentir muito bem. Então, uma sugestão é conseguir trazer dentro das aulas essas percepções muito claras. Os alunos conseguirem perceber que eles aprenderam. E eu acho que isso é uma grande vantagem de trabalhar com projetos, que a gente sempre fala aqui. Você consegue finalizar um projeto, o aluno consegue olhar para aquilo, olhar para a criação dele, olhar para o que ele desenvolveu, e isso pode liberar sensações maiores e talvez quebrar um pouco desse clima todo. Além disso, eu sempre indico momentos alegradores. E aí o conceito de momentos alegradores não é necessariamente, algumas pessoas confundem, não é necessariamente contar piada ou fazer com que os alunos riem ou algo do tipo. A ideia de momentos alegradores é que o aluno saia da sua aula com um nível de alegria maior do que quando ele entrou. Então, se ele entrou na sua aula meio chateado por alguma coisa, ou meio cabisbaixo, ou normal, você tem que gerar nele, naquele momento, algo que faça com que ele saia de lá mais feliz. Esse algo pode ser desde ele perceber o seu interesse genuíno por ele, ou você perceber que o aluno conseguir perceber que você está conectado com ele, né? Que a gente acabou de falar aqui também sobre conexão. Ou até mesmo ele ter a percepção de que aprendeu algo naquela aula. Então isso acho que são coisas que podem elevar as emoções dos alunos ou elevar o momento, a sensação de alegria para os próximos momentos. E quando ele está mais feliz, mais alegre, com certeza ele está aprendendo mais, ou pelo menos, no mínimo, ele está mais aberto a aprender mais. Então isso já ajuda bastante a trabalhar conceitos que já não são fáceis de se desenvolver, né? Então aprender é difícil, aprender já vai ser difícil. Então que ele esteja disposto a enfrentar essa dificuldade. Eu acho que essa disposição vem muito através desses momentos alegradores, né? Essa percepção de que você está, no mínimo, bem, assim, feliz. E uma coisa que na programação é muito legal, e na robótica, assim, esse negócio de você construir robôs, é que a gente consegue visualizar muito fácil o que a gente está aprendendo ou o que a gente conseguiu fazer. Então, sei lá, quando você está começando a programação ali, às vezes você junta 2, 3 bloquinhos e o personagem ali do seu jogo já faz alguma coisa. Então, para criança, essas pequenas conquistas, assim, é muito legal, porque impulsiona elas. É uma coisa diferente de, não sei, às vezes você não ter tanto esse visual e não conseguir ver tanto uma coisa acontecer, e aí fica muito distante o aprendizado, né? Mas hoje o que eu aprendi não serve para nada, só vai servir lá na frente quando eu juntar isso com alguma outra coisa. E eu acho que na programação vários pequenos passos, a gente já consegue ver alguma coisa acontecer ali. Então, fica bem legal. Bacana, bem ligado a essa barreira emocional, tá? A barreira que a Little citou um pouco ali já, que são das crenças. Muitas vezes os alunos já acreditam em algumas coisas que não são necessariamente verdade. Por exemplo, o lance que ela falou mesmo, já é difícil. Você já imagina que é uma coisa muito distante e já é difícil. O lance de você pensar que é difícil, isso é uma crença que pode te atrapalhar você a se desenvolver. Se você já entra num ambiente de aprendizagem já estando, matemática é difícil, ou programação é difícil,
robótica é coisa pra nerd. Todas essas falas são crenças que, na verdade, as pessoas têm que não necessariamente é verdade. Como que a gente consegue desconstruir isso? Eu acho que a questão das crenças já é mais uma questão de desconstrução, né? Porque é algo que as pessoas acreditam. Como que a gente consegue desconstruir algo que as pessoas acreditam, né? Principalmente as crianças aí. A gente consegue desconstruir mostrando pra elas que com 2, 3 bloquinhos, como a Ana falou, você já consegue fazer o personagem se mexer ali, né? Eu acho que a linguagem de programação em blocos, né? Programação em blocos trouxe muito isso pra mostrar pras pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é só um prompt de comando que vai te ajudar a programar um computador, por exemplo, sabe? Aquela tela do Matrix, né? Aquela tela do Matrix cheia de... Você não precisa programar lá em zeros e uns pro computador poder entender o que você tá falando, sabe? Então, a linguagem de programação em blocos já tá aí no mundo já pra ajudar a quebrar essa barreira, né? Os kits educacionais também estão aí, porque a gente consegue mostrar que, é simples, é um negócio que você junta ali uns bloquinhos, programa um motor pra rodar e você já tem um robô andando por aí. Então, eu acho que essas tecnologias que estão no mundo já ajudam a gente a começar a quebrar essas barreiras do é difícil, não é pra mim, eu não consigo. A gente consegue mostrar pra eles que qualquer pessoa consegue fazer alguma coisinha. E uma coisa que a gente tem que estar muito, muito atento é com as nossas falas. É com a forma com que a gente fala, vem... Às vezes o pai pergunta pro filho, qual que é a sua disciplina preferida na escola, né? Qual que você mais gosta? Matemática. Aí o pai já olha espantado. Nossa, matemática, mas matemática é muito difícil, não sei o quê. Ou aquela tia, né, que vê a criança uma vez por ano, tá? E fala, nossa, mas isso é muito difícil já, sabe? Então, essas crenças que vêm da família são as mais difíceis, assim, né? Das pessoas que estão em volta, assim. Aí a criança fica pensando, né? Ai, meu Deus, mas é difícil mesmo, né? Ai, será que eu gosto mesmo? Não, acho que eu não gosto, né? Então, eu acho que essas são as mais difíceis e eu acho que conversando com as pessoas, talvez a gente consiga minimizar isso, né? Mas é difícil. O mundo externo, a gente tá em interação com todo mundo o tempo todo. Que aí envolve todo o contexto da criança, né? Onde ela está, a família, os outros amigos e tudo mais. Os outros ambientes que ela visita e frequenta. Eu gosto de citar e lembrar de uma fala que eu vejo bastante na sala de aula. Alunos repetirem a frase, eu sou burro, né? Ou eu não consigo, ou... o lance que a Shelly comentou também, né? Tá muito ligado essas duas barreiras aqui. Da baixa autoestima e acreditar que ele não consegue, ou acreditar que ele não é capaz, ou acreditar que ele não vai conseguir desenvolver aquilo, né? Mesmo visualizando o objetivo, ele pensa que ele não vai conseguir, e isso é simplesmente uma crença. A chance dele desenvolver aquilo é muito alta, ele provavelmente vai conseguir desenvolver se ele tentar fazer, mas ele acredita que não vai conseguir. Isso é uma crença. E ele acredita tanto que ele nem tenta, né? Chega no ponto de olhar e falar, não é pra mim. Nesse sentido que barra, né, a aprendizagem, assim, porque ele nem tenta, né? E a crença faz com que ele não se desenvolva. O que eu acho que é legal para fazer nesses casos é, tentar trazer o máximo possível o contexto deles. Então, é bem mais provável que a criança se engaje e tente aprender alguma coisa nova, se for uma coisa relacionada ao que ela goste. Então, a gente até já falou isso aqui, né? Pega algum jogo que eles gostam e tenta transpor para o que você está tentando ensinar ali. Eu acho que isso estimula bastante eles. Não forçar, né? Mas incentivar eles a sempre tentar. Então, tenta. Vamos ver se você não consegue mesmo. Vamos tentar, então. Vai, né? Começa a instigar ele e faz ele tentar mesmo. Eu acho que nessa hora... Talvez até você ficar muito em cima seja bom. Você fica lá, não, vamos lá, vamos tentar incentivar bastante a criança. E uma outra coisa que talvez ajude muito é você trazer exemplos de, próximos a eles. Então, vamos pesquisar, quem que criou o jogo que tá super na moda, sabe? Foram pessoas, assim, aquele nerdzão, ou era um cara, comum, um cara normal, que, só teve uma sacada e estudava bastante isso, gostava, se desenvolvia. Às vezes, se eles verem alguém como um espelho,
eles acham que pode conseguir também, sabe? Ou então até você ser o espelho, né? Fala assim, eu era uma pessoa... Nunca tive nem programação na escola. Foi muito engraçado, porque esse dia a gente estava questionando as crianças de algumas coisas, e eles falaram assim, eu não sei, mas vocês são professores disso, vocês se formaram nisso. Aí eu e o Jerônimo falamos assim, não, a gente não se formou nisso, a gente aprendeu isso depois e estamos aqui ensinando para vocês. E aí é tipo, nossa... Então, se eles nem se formaram nisso e estão dando aula disso, é possível, sabe? Você se torna ali um exemplo de alguém que aprendeu aquilo e que não necessariamente tinha um super dom para aprender. Às vezes só, sei lá, tinha mais curiosidade e teve acesso a isso antes, né? Então, eu acho que são coisas que a gente pode ir trazendo para as crianças e talvez incentivá-las a quebrar um pouco esse negócio de, nossa, é muito difícil, que é impossível. Porque, na verdade, não é, né? E a postura do professor é extremamente importante nisso. É claro que tem todo o contexto da criança, desde família, amigos e outros espaços, mas tem a importância do seu espaço ali, onde você está com as crianças. Então, ser extremamente consciente das suas ações é muito importante. Por exemplo, tem muitos professores que cortam muito as respostas dos alunos. Por exemplo, o aluno, ele fez uma pergunta, espera uma resposta dos alunos e o aluno responde aquela pergunta de forma... Não deu a resposta que ele esperava e o professor vai lá e puf, você está errado. Essa frase, né, que eu sempre falo. Você está errado. Quando o professor fala isso pro aluno, ele está fazendo o aluno acreditar que ele está errado. E não está errado o aluno... A frase não está errada, né? O aluno está errado. Não tô também desenhando muito aqui, muita firula, não. Mas você tem que tomar muito cuidado e ser muito consciente quando você afirma, né, o não, você está errado e essas coisas, porque se o aluno já tem uma tendência a se recuar ou se já tem uma tendência a achar que ele está errado sempre, quando você afirma isso, você está errado, ou isso que você fez está ruim, ou isso que você fez está errado, pode ser que, assim, fortaleça essa crença que ele tem de que ele é burro mesmo e que ele está errado. Porque os pais muitas vezes não percebem e fazem isso. Mas normalmente, de maneira sutil, é muito difícil você ver um pai que realmente tá querendo fazer que o filho se sinta mal ou que sinta em baixa autoestima. É uma coisa muito sutil. E os professores também. Pô, o aluno está errado, a resposta dele está errada. E você afirma, você está errado, teoricamente pode não ter problema nenhum. Mas... dependendo do contexto, você precisa ser muito consciente, porque você pode estar, sem querer, fortalecendo crenças limitantes dos alunos. Eu acho que uma coisa que é de praxe, assim, né? Que todo professor teria que fazer, querendo ou não, é o tal do reforço positivo, né? Isso é muito importante. Porque, pensa bem, se para uma criança, ou um aluno, um adolescente... chegar pro professor e falar assim, professor, eu não consigo porque eu sou burro, imagina o quanto reforço negativo ele já teve, quantas vezes ele já ouviu isso pra ele acreditar acreditando nisso. Então, o que o Jerônimo falou é muito importante a gente notar do que, mesmo que o aluno erre, a diferença de você falar assim, você está errado, e a diferença de você falar, por exemplo, não é bem desse jeito. Até o tom da voz muda, assim, e pro aluno, principalmente criança, faz muita diferença. E faz muita diferença também quando ele conseguir fazer algo que pra ele, que você percebe que pra ele é muito importante, você ir lá e falar assim, nossa, ficou muito legal. E você fala assim, isso com uma entonação de surpresa, assim, de estar feliz por ele. Nossa, isso muda completamente. Eu tenho alunos, eu tive alunos e tenho, que eles eram hiper tímidos, assim, e dentro da sala de aula você percebe que ele não tem... assim, a grosso modo, não tem um pingo de confiança, assim, sabe? Ele tá fazendo aquilo ali porque talvez aquele momento seja um pouco algo mais guiado e às vezes ele acaba olhando na tela do outro aluno, assim, no computador e teve um dia que ele teve uma sacada, assim, que um desses alunos teve uma sacadinha e eu falei assim pra ele, que ideia legal, tenta isso que você falou pra mim e me mostra. Porque essa ideia é muito legal. Foi isso que eu falei, não falei nada demais, assim. Não falei pra ele ir lá e fazer na hora. Falei, tenta essa ideia, que essa ideia é muito legal, eu acho que dá certo. Ele foi lá, tentou e deu certo. Aí ele, você viu o olho dele brilhar, assim, né? Nossa, deu certo, foi, me mostrou. Na outra aula, ele já chegou com outro ar dentro da sala. Ele chegou
assim, ó, não vou falar que 100%, né? Mas, tipo assim, ó, uns 40%, 50% ele já tinha mudado, que ele chegou um pouco mais animado, já veio me cumprimentar um pouco melhor, já queria saber o que ia ter na aula. Já não era aquele menino que parecia que... é legal, eu gosto, mas... Gosto porque é legal, assim, não é uma coisa que, estou morrendo de vontade de fazer. Então, eu acho que esse negócio do elogio, assim... Não sempre, né? Você não precisa ficar, a grosso modo, ficar babando o ovo, né? Ficar ali, nossa, adestrando, né? Adestrando, assim, entre asas, né? Mas quando é necessária, é legal. Eu já tive até alunos que falaram assim pra mim: nossa, Elvis, depois de tanto tempo, é a primeira vez que você me elogia. E não é porque eu sou um professor mauzão, mas é porque, assim, você tem que saber os momentos certos, assim. Sentir que aquilo pra ele fez grande diferença, ou pra ela, né? Mas é legal a gente não achar que ele fez mais que obrigação, às vezes, né? É legal a gente ir lá e falar assim: meu, que legal, parabéns. Toda pequena conquista pode e merece ser comemorada, né? Ser valorizada e tudo mais. Isso é extremamente importante. É o que a gente estava trocando ideia no último podcast sobre feedbacks. Você dá o feedback, seja ele construtivo de uma maneira, assim, que constrói e não que destrói, né? A ideia do construtivo é para construir mesmo. Ou seja, feedback positivo, extremamente importante para construir ou quebrar, construir uma nova crença de que é possível, que ele consegue e tudo mais. E para isso você precisa ser estratégico e também propor pequenas conquistas, que você sabe que ele vai conseguir, né? Você olha assim, esse aluno, eu sei que ele não tem tanto desenvolvimento nesse assunto, mas como que eu posso mostrar para ele que ele consegue através de uma pequena conquista rápida aqui e tal, um pequeno desafio em que ele... E valorizar isso quando ele consegue, de fato. Eu acho que outro ponto também legal pra gente valorizar nesse caso aqui é a questão das tentativas mesmo. Mesmo que ele tente várias vezes e no final ele não chegue de fato a uma solução, mas ele tentou, sabe? Eu acho que o tentar é muito importante, né? A gente falou que, tem criança, né, que chega aí que fala, eu não consigo e nem tenta, sabe? Então valorizar a tentativa do aluno também, mesmo que ele não chegue de fato a uma solução correta, também é muito importante, né? Porque como aquela história lá do Thomas Edison, né? Que ele não construiu a lâmpada de primeira, né? Ele precisou de não sei quantas, 99 mil vezes lá para ele errar, para na última vez ele acertar de fato. Então, acho que a gente tem que estar atento também nas tentativas. E é claro que a gente não está nem pregando o desenvolvimento ou a manutenção de uma geração muito mimada ou de uma geração que precisa sempre de reforço positivo ou que precisa sempre recebendo elogios e tal. Eu acredito, inclusive, que as crianças precisam se desenvolver emocionalmente, ser mais maduras e ser mais fortes emocionalmente. Mas a gente precisa trabalhar em fases, em níveis. Às vezes não é o momento dele estar... Ele não vai conseguir dar um salto de maturidade. Você precisa ir desenvolvendo isso aos poucos. Então tem que ter essa consciência, E é claro que também buscar um amadurecimento emocional, né? Não é só também ficar aí no mimimi ali... No mimimi não, né? Ali no elogiozinho, no agradinho, só na coisinha gostoso, fácil na pra coisinha ele. Fácil pra ele. Sempre consegue, porque ele tem que se frustrar também. E ele tem que saber lidar com essa emoção. Outra barreira é a barreira comportamental. Muitos alunos se comportam, às vezes, de maneiras que atrapalham o desenvolvimento cognitivo deles. Por exemplo, quando o aluno se comporta com muita zoeira e muita falta de foco, muita distração, muita leviandade dentro daquele espaço de aprendizagem, né? Sem importância, tá ali só por estar ali, só quer incomodar os outros e tudo mais. Como que vocês acham que a gente pode lidar com esse tipo de comportamento? Ou com esse lance de que você percebe que o aluno até poderia desenvolver muito cognitivamente, mas o comportamento que ele tá tendo ali, o jeito que ele tá lidando com aquele momento, tá atrapalhando ele a se desenvolver, inclusive. Uma pergunta que eu faço também, como é que a gente lida com isso? Porque é bem difícil, né? A gente trabalha com as crianças, né? De 7 a 14 anos e tem um dia que a galera chega numa fúria, assim, de que, nossa, vamos bagunçar,
sei lá, vamos ficar falando besteira aqui e rindo dessa besteira, ou vamos ficar rindo aqui infinitamente sem fazer nada, sabe? Então é difícil, não é fácil lidar, mas a gente precisa ter ciência que tá tudo bem eles brincarem um pouco, eles conversarem entre eles, mas eles têm que cumprir alguns requisitos básicos que você tá propondo ali na sala de aula, né? Ter em mente esses requisitos básicos, eu acho que ajuda a gente a guiar do tipo, tudo bem, vocês podem brincar um pouco, mas preciso que vocês finalizem essas tarefas aqui, preciso que vocês façam essas atividades que tem aqui. Então, eu tento seguir mais ou menos nessa linha. Não sei se eu tô completamente certa ou completamente errada, mas é o que tem funcionado para mim, né, nesses casos, assim, de alunos que chegam, assim, muito bagunceiros ou muito dispersos mesmo, né? Essa é uma questão extremamente difícil de trabalhar mesmo, porque como a gente citou nas barreiras das emoções, muitos professores lidam com esses comportamentos de forma muito agressiva e opressora, né? Assim, não, então acabou, cortei, você não vai fazer isso, você vai fazer o que eu mandar agora, e se impõe muito para oprimir esses comportamentos. Quando você faz isso, você cria uma outra barreira, que é a barreira das emoções. Porque se você é muito agressivo e muito opressor na sala, as pessoas vão se recuar e se abrir menos para aprendizagem. É uma coisa que você tem que buscar mesmo um equilíbrio entre o quanto eu consigo controlar a turma, controlar muito, entre aspas, porque você não precisa controlar ninguém, mas quanto eu consigo guiá-los para executar as tarefas propostas ali, mas ao mesmo tempo eu conseguir gerar momentos alegradores. Mas esses momentos alegradores não podem causar o caos ali, no sentido que atrapalhem eles a aprender. Então esse equilíbrio é difícil de criar mesmo, né? Acho que é muita experiência que você tem que lidar, cada turma tem que ser diferente. É muita experiência, cada criança é diferente, né? Porque aí também a gente tem umas turmas que ao mesmo tempo que tem a galera bagunceira e a galera que tá com o terror, tem o outro que é super orgulhoso, por exemplo, e não, do meu jeito tá certo, e não escuta o que você tá falando, e é muito difícil, assim. Eu acho que quanto mais você conhecer as crianças, talvez seja mais fácil de você alcançá-las e conversar com elas. Mas nem sempre isso é possível. Tem vários outros limitantes, que é questão de tempo, quantas vezes você dá aula para aquela criança e tudo mais. A gente, às vezes, está 1 hora e meia com uma criança por semana, e quando ela não falta, porque se ela faltar, ainda tem uns gaps de 2, 3 semanas. Então, leva um tempo muito grande para você conhecer, e às vezes até, assim, o jeito de você conversar com essa criança ajuda nesses obstáculos comportamentais. Só que você descobrir esse jeito é muito difícil e também leva um tempo, porque às vezes se você alcança uma criança dando um sermão, com a outra não acontece nada. E aí alguma que você chama num canto e conversa e é mais sério, também não funciona. Ou então se é um quesito assim de, não, o jeito que eu tô fazendo tá certo. Como que a gente equilibra isso? É muito difícil mesmo. Eu acho que de ser professor, eu acho que isso é o mais difícil. É a barreira ali que é mais difícil da gente quebrar. Porque conteúdo é uma coisa. Às vezes o emocional, às vezes tem umas receitinhas que funcionam. Agora, nesses casos, cada criança é uma criança, cada jeito dela lidar é um jeito. Então, eu acho que a gente tem que conhecer muito dessa criança, dessa estrutura, desse ambiente que ela convive geralmente, para a gente saber como é que a gente alcança e talvez, né, minimiza um pouco esses comportamentos ou tenta mostrar para elas que pode ser diferente, né? Acho que aqui cabe ressaltar a importância do professor estar aberto a testes. Esse caso realmente, como depende muito da resposta das suas ações, você precisa testar, e você precisa estar aberto a testar. Porque às vezes uma coisa não vai funcionar e você vai ter que recuar e testar outra coisa. Então, se você, por exemplo, acha que a sua turma está muito bagunceira ou não estão conseguindo focar na atividade, etc., você toma uma estratégia com o objetivo de teste mesmo. Que vai dar certo,
Ninguém sabe, você vai ter que observar de acordo com a resposta dos alunos ali mesmo. Então, você tem que se desprender a obrigação de tomar uma ação ou uma decisão que dê certo. Você tem que estar aberto aqui. Pô, eu vou testar uma estratégia e pode ser que não dê, eu vou observar se dá certo. Se der certo, mantenho. Se não der certo, recuo e testo outra. E aqui cabe a importância do repertório que o professor tem dessas estratégias. Porque ele precisa ter várias cartas na manga para testar. Eu não acho também que é uma coisa muito... não tenho como resolver, ou é uma coisa que não depende de mim. Não, se você tem, você pode ter várias estratégias e várias maneiras, e você tem que testar e jogar as suas cartas também. E aí, acho que talvez a gente possa pensar em algumas aqui para entregar aos professores aqui. Eu tenho uma estratégia muito boa. Lá, então pode começar. Anda dando certo, então tô adotando ela. Eu tô fazendo mais ou menos como a Tamini faz, assim, de falar os objetivos durante a aula, o que vai ter, o que vai fazer. Só que eu coloco meio que na lousa, assim, ó. Então, para hoje, a gente tem que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Beleza. Aí, quando eu vejo que a sala tá muito agitada, ou que tem aquele aluno muito agitado, eu começo a falar muito do tempo. Porque hoje em dia as crianças estão muito ligadas com o tempo, né? Com obrigação, várias crianças têm muitas coisas para fazer, então... tem que fazer tal coisa, esse horário eu não posso, né? Então elas estão ligadas muito com o tempo. Então eu começo a falar assim, você tem isso e isso pra fazer e vocês têm meia hora. E tem que estar pronto, porque depois a gente vai fazer outra coisa. E aí eles começam a agitar, né? Começam a agitar, aí eu começo a falar assim, falta 20 minutos. Começa a pôr aquela pressãozinha de tempo neles. Falta 10 minutos. Quero ver quem vai acabar. Aí eles começam a meio que perceber, e eles falam assim, tio, mas não vai dar tempo. Aí eu falei desde o começo da aula, vocês têm meia hora, daqui a pouco eu vou pra outra coisa. Desculpa, mas tem um monte de gente fazendo. Aí eles falam assim, aí é legal quando eles estão indo, porque eles falam assim, a gente não fez nada, a gente tem que fazer agora, corre. E aí eles acabam instigando o outro pra correr, pra fazer. E é legal quando eles acabam fazendo melhor do que quem já tava fazendo isso há mais tempo. Então, assim, entre aspas, às vezes eles são sem vergonha, sabe? Fico deixando pra depois, postergando. E tem funcionado bastante e tem uns resultados bem legais. Isso é bacana mesmo, a ideia de colocar a pressão e colocar o tempo na jogada. Pode ser interessante mesmo. Acho que não dá certo sempre, toda a aula, porque daí eles criam um ambiente de tensão total. Mas, eventualmente, você perceber, é uma carta na manga mesmo pra jogar ali e falar, olha, joguei. E ver como que eles reagem. E depois, claro, né, ter que conscientizar aí por que deu certo ou não. Com Sim, sempre tem uma conversa depois que, às vezes, sim, tem vezes que funciona muito bem, que eles acabam fazendo, e tem vezes que eles ficam meio frustrados, tipo assim, não consegui, não deu tempo e tal. E eu falo assim, então, tá vendo? É legal você conversar durante a aula, porque eu sou um professor hiper aberto, assim, deixo eles conversarem, interagindo e tudo mais. Mas eu também mostro pra eles que eles têm aquela responsabilidade ali na hora. Eu falo assim, meio não, né? Eu exponho pra eles, eu falo assim, tá vendo? Você ficou fazendo tanta coisa, assim, que não tinha nada a ver com a aula e deixou pra fazer a aula, e você sabe fazer, deixou pra fazer no fim que não deu tempo. Eu tenho certeza que você ia conseguir fazer, ia chegar no objetivo. Poderia não dar certo na primeira, mas você ia tentando ali. E parece que a molecadinha pega e fala assim, podia ter feito menos, né? E é legal que na outra aula, por mais que eles estejam agitados, eles... Nossa, vamos fazer primeiro? Fica naquele negócio de vamos terminar primeiro pra bagunçar depois. E é engraçado, porque eles pegam, não, vamos, e eles se agitam ali e vão fazer. Eles, claro que eles vão terminar e vão bagunçar, né? Aí eu dou até um pouco de crédito, que eu falo assim, pelo menos terminaram, né? Pelo menos chegaram onde tinha que chegar. Outra estratégia que eu gosto é o poder dos combinados, né? Os combinados, quando tá combinado e você é muito firme com aqueles combinados, você precisa ser muito firme, né? Tende a funcionar bem também. Então, se você fala pros alunos, é isso que vai acontecer ou é assim que a gente vai trabalhar? E aí, toda vez que eles saem dessa proposta que já tá aceita por eles, é muito importante eles se comprometerem com o combinado. Então, se você propõe que, sei lá, 5 minutos antes de terminar a aula, todo mundo vai parar de mexer no computador e vai esperar o professor falar, ou que seja mostrar o projeto pros amigos ou algo parecido, eles precisam aceitar isso. E ajuda muito eles verbalizarem que aceitaram. Então, você aceita perguntar para um aluno? Aceito. Isso ajuda muito. Isso ajuda, inclusive, na vida adulta, né? A pessoa
Mostrar que aceita isso de fato e verbalizar isso de alguma forma. E você precisa ser muito firme com os combinados, claro. Se você chegar no final da aula e não puxar esses 5 minutos, né, o que você combinou pra isso acontecer de fato, daí eles vão associar que foi um combinado, mas é um combinado de leve. E não tem tanta importância assim. Mas se você for muito firme com os seus combinados, executar eles muito bem, com clareza, tem que ser muito claro, e fazer com que eles se comprometam com isso, pode ajudar também. Legal, a próxima barreira é a barreira da compreensão. Muitas vezes, os alunos só não conseguem aprender um conteúdo ou ter a total compreensão daquele conceito porque eles não conseguiram mesmo entender como foi explicado para eles. Como o Elvis falou, ele citou que ele é muito visual. Outras pessoas são muito auditivas. Outras pessoas conseguem escutar as coisas e quando elas escutam, aquilo funciona. E às vezes ela vê um gráfico, ela tem mais dificuldade de compreender. Outras pessoas trabalham muito bem com resumos ou com a exposição. Quando ela coloca aquele conteúdo para fora, ela começa a compreender melhor, né? Seja por uma fala, por explicação de outra pessoa, ou por resumos, escrevendo aquilo de fato, aquilo ela expande muito a compreensão dela sobre aquele assunto. Como que a gente consegue... E é claro que numa sala de aula com vários alunos, provavelmente os alunos têm formatos diferentes que conseguem absorver melhor o conteúdo ou não. Só que a sua aula é uma. Como que você consegue? É um professor dando aula para várias pessoas que entendem coisas de maneiras diferentes. Como que a gente consegue atacar essa barreira e pluralizar os formatos como a gente apresenta esses conteúdos? É possível, dentro desse ambiente de tecnologia e tal, a gente conseguir pluralizar essas coisas? Eu acho que essa forma de explicação a gente acaba conseguindo trazer um pouquinho, porque sempre tem um aluno na sala que ele entende o que você falou, conseguiu fazer aquilo, e alguns que não entenderam. Então você pode ter um ajudante ali naquele dia, naquela aula, que te ajude a explicar para os outros alunos, né? Então, eu acho que essa é uma forma, por exemplo, se for questão de a minha explicação talvez não esteja atingindo todo mundo, né? Ou a explicação desse conteúdo nesse dia não está atingindo. Eu acho que você pode pedir ajuda para um outro aluno também, para ele ajudar nessa explicação. Eu acho que a gente pode apresentar o conteúdo de diversas formas diferentes, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer... Geralmente, assim, eu tento trabalhar com todas essas maneiras possíveis. Então, se eu estou apresentando um projeto para eles, eu gosto de ter um exemplo visual do que eu estou tentando mostrar. Eu verbalizo bastante o que eu espero, o que está acontecendo. Eu pergunto para eles o que eles estão compreendendo. Então... Por exemplo, né, quando a gente está dando aula de projetos que as crianças estão começando a desenvolver programação, que elas usam programação por blocos, geralmente eu já trago um joguinho e aí eu fico questionando. E o que vocês estão vendo aí? Vamos ver, então, quantos atores eu tenho. O que está acontecendo nesse jogo, nesse exemplo? O que cada um faz? Será que para eu fazer isso acontecer, o que eu preciso usar? Então, eu verbalizo as coisas, eu pergunto para eles, então eu faço eles verbalizarem. E se tenho coisas escritas, né, os objetivos escritos, tudo mais. E geralmente, isso não aconteceu aqui em específico, mas já aconteceu de alunos que precisam, por exemplo, escrever as coisas. Então, eu preciso, sei lá, eles gostam de escrever um conceito para ver se eles compreenderam mesmo. Eu também dou toda a liberdade que, se eles quiserem escrever, para eles me mostrarem, e aí eu leio e incorporo ali com eles, né? Tipo, a gente reescreve se tiver alguma coisa faltando e tudo mais. Então, como cada criança, né, trabalha de um jeito, eu acho que uma boa aula, assim, tem que estar preparada para alcançar todos. Então... Quanto mais recursos você tiver ali, que talvez alcance todos, mesmo que seja até meio repetitivo. Tipo, a criança viu o jogo, aí eu tô falando, e o que eu tô falando já tá escrito, mas talvez esse roteiro ali, se apresentar todos esses tipos, tenha mais chance de sucesso, porque aí cada criança consegue recorrer àquilo em um momento. Tanto porque, geralmente, nas nossas aulas... a gente apresenta qual é a proposta do projeto logo no começo. E a gente acaba deixando as crianças livres
E é lógico que em alguns momentos a gente conversa e fala, então para eu fazer isso aqui acontecer, como que eu preciso? Tenta chamar atenção. Mas eles caminham em ritmos diferentes, né? E aí, às vezes, um tá escutando, o outro tá fazendo outra coisa, e aí sentiu atrasado, porque, se tá todo mundo já nessa parte, eu fiquei para trás, e enfim. Então, eu gosto de deixar já tudo meio... então, se vocês quiserem ver quais são os objetivos principais, tá lá escrito. Então, volta lá na proposta da aula. Você não lembra como que tava tal coisa no jogo? Então vai lá e joga de novo, sabe? Assim, eu tento trazer várias propostas diferentes e aí eles vão se adequando. Porque às vezes eles também nem conhecem quais são as melhores maneiras deles aprenderem. Às vezes eles acham que só escutando tá bom, aí vê que não tá. Ou então eles falam, já li aqui uma vez, tá bom, tá ótimo, e não entendeu de fato o que estava acontecendo, né? Então... trazer várias propostas ali, mesmo que possa ser repetitivo, eu acho que é eficaz. É o lance de você conseguir desenvolver autonomia do aluno no processo de aprendizagem. Todo esse papo de aprendizagem ativa, colocar o aluno para, ser autônomo e mais protagonista dentro do seu processo de aprendizagem, eu acho que cabe muito dentro desse contexto aqui, né? Porque se você consegue, de alguma forma, colocar o aluno para buscar o conhecimento, ele vai buscar das maneiras que é mais confortável para ele. Então, se você consegue propor, por isso que eu gosto muito de projetos, se você consegue propor o desenvolvimento de algo e não necessariamente você tá apresentando algo, quando o aluno vai buscar aquilo, provavelmente ele vai buscar das formas que ele mais tem, não facilidade, mas que ele mais afinidade, e vai te apresentar isso também dessas maneiras, se você abrir essa possibilidade dele te apresentar em diversos formatos. Eu acho muito interessante a ideia de você não apresentar conteúdos, mas você conseguir desenvolver o aluno e estimular o aluno para que ele vá buscar os próprios conteúdos. E aí você consegue diversificar o formato pela autonomia. Se você não, por exemplo, né, a ideia de um projeto. Se você propõe a ideia da construção de um elevador, ou da compreensão do que é um elevador, o que está envolvido ali naqueles mecanismos, etc. Se você só estimula a ideia, você não está utilizando nenhum formato de explicação, né, de conceitos, para ele compreender. Você está estimulando um pensamento, ou estimulando, no mínimo, o questionamento, ou fazendo questionamentos para que ele busque, por ele mesmo, desenvolver esses conceitos, né? E perceber esses conceitos na prática, ou perceber esses conceitos fazendo algo ou desenvolvendo algo. E aí, se você deixa aberto a apresentação desse projeto, agora vocês podem fazer e demonstrar como que um elevador funciona. Seja através de um projeto mais maker, a construção, seja através de uma simulação, seja através de um trabalho escrito, de uma apresentação multimídia. E se você abre os formatos de apresentação, os alunos vão demonstrar e vão te dar muito feedback, inclusive, das maneiras que eles mais gostam de se desenvolver. Então, em alguns momentos em que você precisará apresentar conteúdos, que claro que eventualmente você precisa, você tendo essa informação, esse feedback dos próprios alunos, que eles entregaram através da busca por projetos, te ajuda muito, né? Te ajuda muito, já que tem essa pluralidade enorme. Porque às vezes você não precisa pluralizar. Às vezes você tem uma turma ali, principalmente a gente aqui que trabalha com turmas menores, às vezes você tem uma turma que eles têm um perfil, assim, a turma tem um perfil. E se você consegue entender esse perfil, você não tem necessidade também de diversificar um monte e tal, e mostrar um monte de coisa pra eles e tudo mais. Então projetos é muito massa. Projetos é o poder. E a gente tem que lembrar, né, que o nosso modelo de aula, que tem essa postura mais ativa, não é comum nas escolas. Então, as crianças, né, os adolescentes, assim, eles vêm com uma cultura de que tudo que eles precisam aprender foi mastigado e está lá na sala de alguma forma. Então, alguns professores só recorrem à apostila e, sei lá, vamos ler junto, ou cada um lê o seu, e aí o outro professor faz os resumos na lousa, então eles só copiam, então eles acabam consumindo muito, né, o que eles precisam aprender. E a proposta que a gente faz é meio que o contrário, né? A gente, na verdade, quer que eles vão atrás e eles que produzam o projeto em si. Então, a gente tem que tomar cuidado e talvez, né, entender esse perfil e tentar diversificar o máximo possível,
Porque a gente sabe que é uma cultura de fora muito grande. E aí, às vezes, se você chega, o menino chega na aula, se você só explica uma coisa e ele não consegue visualizar o projeto no final, às vezes ele já se desestimula ali, tipo, ai, não tá entendendo, não tá fazendo muito sentido. Porque, né, na cultura escolar dele, tá tudo meio pronto ali pra ele, né? Então, é literalmente aquele negócio de, é só você sentar, bunda, ler isso daí e tentar fazer. E aqui a gente já propõe uma outra coisa, então eu acho que talvez outra barreira ali que a gente também tem que quebrar numa aula de tecnologia nessa proposta que a gente faz aqui. Outra barreira que eu tenho para citar aqui é a barreira do grupo. Basicamente, quando os alunos estão trabalhando em grupos, ou não necessariamente trabalhando em grupos, eles estão dentro de um grupo, onde o grupo está aprendendo algo, pode criar várias barreiras. Aí aqui é um grupo de barreiras, né? Desde a barreira de não estou confortável com os meus colegas, que daí cai um pouco dentro das barreiras emocionais, mas mais impulsionadas pelas pessoas ali envolvidas, até barreira de... Enfim, todas essas barreiras de relações sociais, né? Comportamental o aluno, também, né? Comportamental, o outro colega está tomando meu espaço, ou eu não consigo dar espaço para o outro. E isso tudo começa a criar barreiras de desenvolvimento. Porque se eu estou focado numa atividade, mas tem uma pessoa do meu lado me cutucando, ou tirando meu espaço, eu não consigo desenvolver de fato. Ou se eu preciso dar atenção para o que está do meu lado, eu quero desenvolver de fato aquela atividade. Enfim, a gente cria várias questões relacionadas às relações interpessoais que estão rolando ali na sala. E aí a gente pode pensar em diversas estratégias e depende muito de cada uma das situações. Então, se, enfim, o aluno não consegue dar espaço para o outro, você tem que tomar estratégias relacionadas ao aluno conseguir desenvolver mais simpatia, mais empatia, talvez, e abrir mais espaços. Às vezes é o contrário, o aluno se recua na presença do outro e não consegue dar sua opinião porque o outro está ali perto, ou não consegue se expor por causa do outro, seja timidez, ou seja medo do erro, de novo, né? E aí você tem que atacar isso, né? Essa autoestima do aluno para ele se expor no grupo, além não só dele acreditar que ele consegue, porque às vezes ele acredita que ele consegue, mas não consegue se expor. Então, além dele acreditar que ele consegue, ele precisa acreditar que a exposição dele é interessante. Vocês têm alguma observação em relação aí a essas barreiras de relações interpessoais de forma geral? Eu acho que uma questão que eu já senti muito em sala de aula, em questão de grupo, assim, foi quando a gente tem, por exemplo, um aluno que é muito negativo dentro de um mesmo grupo. E aí, mesmo os outros acreditando ainda no projeto, aos poucos eles vão começando a ficar negativos também, achando que não conseguem e que aquilo não vai funcionar. Então, essa questão a gente tem que ficar atento mesmo, né, pro comportamento, porque quando a gente tá em grupo, é comum a gente acabar todo mundo se comportando de uma mesma maneira, né? E isso com as crianças não é diferente também, né? Eles acabam fazendo isso também, né? Então, se tem um aluno super agitado ali na sala e todo mundo... É mais comum todo mundo ficar super agitado também. Se tem um aluno que tá falando, não, esse projeto aí é meio esquisito, acho que não vai dar certo, a gente não aprendeu isso, não aprendeu aquilo, então a gente não vai conseguir. É mais comum você já ver mais gente falando, é verdade, a gente não aprendeu isso, não vai dar certo, não vamos conseguir. E aí já fica aquele burburinho e quando espalha isso, é muito mais difícil para o professor conter ou trazer de volta uma energia boa ali para aquela turma, né? Então, eu acho que esse comportamento, essa barreira de grupo, eu vejo muito nessa questão, trazendo o comportamento, né, o comportamental dos alunos para dentro desse comportamento de grupo. E não sei muito bem também, talvez seja mais fácil a gente lidar com esse tipo de barreira dentro de um grupo, tentando diminuir, pegar isso logo no começo, né? Antes que isso contamine os outros alunos, seja na bagunça, seja na negatividade ali. Então, tentar barrar ali logo no começo, né? Perceber, ficar atento mesmo pra turma e perceber isso e tentar já
conversar com aquele aluno, falar, não, vocês não aprenderam, mas vocês estão aqui exatamente para aprender isso, né? Essa é a proposta da aula, né? Deixar claro qual que era a proposta da aula. Se eles não sabiam aquilo, era proposital, mas que era para eles aprenderem aquilo. Ou se se esse aluno tá muito agitado, né? Conversar com ele, falar que agora não é o momento, né? Então, eu acho que tento mais pegar antes disso contaminar os outros. E o professor é extremamente importante na criação dessa contaminação também. Também. Então, acho que o professor precisa se posicionar como agente para contaminar os alunos. Positivamente, Dentro dessa proposta. Da proposta que ele quer. Então, se ele quer que os alunos sejam mais positivos, ele tem que, de alguma forma, se posicionar, acreditar também que o professor consegue contaminar os outros alunos com essa positividade, no caso. Ou com, sei lá, com a cultura que ele queira criar para aquele momento. O professor faz parte do grupo também, né? Ele pode ser que a turma esteja dividida em grupos menores, mas o professor também faz parte daqueles grupos. E essa responsabilidade o professor precisa ter. Ele precisa saber que ele faz parte do grupo, não é o negócio dos alunos. Os alunos estão bagunçando um monte, os alunos estão sendo não sei o quê. O professor faz parte do grupo, ele é um agente muito importante e ele tem que assumir essa responsabilidade e tomar as ações de acordo com as decisões que ele deseja tomar. E às vezes depende muito do seu objetivo da aula também, né? Porque a gente geralmente estimula as crianças a trabalharem em grupo porque a gente sabe que isso é uma coisa importante e é necessário para eles. Mas se você colocou às vezes a criança num grupo que ela não funciona, qual que é o seu objetivo? É ela se controlar e ela criar uma resistência e ela conseguir, não, tudo bem, então eu vou ter que trabalhar com esse grupo agora para depois eu trabalhar com outro grupo e aí é uma coisa. Agora, se você está tentando desenvolver algum conteúdo na criança, você coloca ela num grupo que não funciona e você está vendo que não está funcionando, então qual é o seu objetivo da aula? Se o objetivo é o conteúdo, talvez trocar ela de grupo funcione melhor. Se o seu objetivo é criar com a criança empatia ou então criar, sei lá, resistência na criança de, tipo, conseguir focar no trabalho dela mesmo que o grupo não esteja colaborando, seja lá o que for, aí também você tem que avaliar o que você quer ali naquele momento, o que você pode trabalhar naquele momento. Trabalho em grupo geralmente é muito difícil porque as crianças só querem fazer com quem eles já estão acostumados e com quem eles gostam. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza do que a gente pode fazer e do que a gente quer desenvolver ali naquele momento, naquela aula. Eu acho que não tem problema, por exemplo, se o conteúdo da aula e o projeto da aula não sair tão bom, se você estiver tentando estimular um trabalho em grupo com pessoas que não são os seus pares mais de afinidade. Mas é lógico que a gente tem que sempre tentar controlar e contornar todas essas barreiras o máximo possível para alcançar as duas coisas juntas, né? Mas nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que dar uns passos para trás mesmo e trabalhar uma coisa só, depois trabalhar só a outra, para depois tentar encontrar as duas juntas. A atividade de professor ela é extremamente complexa. E você precisa cada vez buscar mais clareza do que você quer de fato ali. Pra ser muito consciente. Tem que ser muito consciente. Eu ando fazendo uma coisa com os meus alunos que é meio... Não sei se é meio maldade, mas tá dando certo. Eu tenho muitos alunos que eu acredito que até hoje a grande maioria das crianças são, entre aspas, assim, mais egoístas, né? Gostam do jeito delas. Isso é meu, é do meu jeito que funciona, então é assim. E eu sei que tem alunos incompatíveis, assim, né? Que um funciona só fazendo do jeito dele e outro funciona só fazendo do jeito dele também. E eu já fiz uns testes, assim, de colocar os dois que são incompatíveis, assim. Tipo, dois, entre aspas, egoístas trabalharem juntos. E no final eles acabam percebendo que a ideia deles é a mesma coisa, só muda o jeito que eles colocaram ela e mostraram ela. Teve um caso que eu virei assim e falei, qual que é a sua ideia? Fala pra ele. Aí ele pegou e falou. Aí virei pro outro. Falei, qual que é a sua ideia? E fala pra ele. Aí ele falou. Aí os dois pararam assim, olharam assim. Nossa, mas é quase a mesma coisa, né? Aí eu olhei, não é mesmo? E aí, por que não tá dando certo, então? Aí eles falam assim, não, vamos tentar fazer. E saiu. Então, às vezes,
colocar eles para se expressarem, assim, um pro outro, e o outro acabando escutar, assim, e se expressar também, é legal de fazer, deixar eles conversarem entre si, que eles vão mostrar que, assim, nossa, a gente tem algo de parecido. Por mais que eles, dentro de sala, fossem tão distantes, assim, que eles gostassem de fazer coisas sozinhos, ficassem ali só no casulinho deles, na hora que eu acho que acabou dando liga, na hora que colocou um de frente pro outro, falou assim, ó, você gosta de trabalhar sozinho? Expõe. Você gosta de trabalhar sozinho? Expõe, e aí, vamos tentar juntar. Eu acho que tirar eles da zona de conforto deles também é muito importante, dentro da sala, assim. Funcionou. É o que a gente falou há pouco, sobre objetivos e sobre fases, níveis de maturidade da turma e tal. Às vezes, você tacar o terror, que não é esse caso, né? Mas às vezes tacar o terror pode funcionar, dependendo do seu objetivo, dependendo do que você vai medir ali que funcionou ou não. E dependendo do nível da turma, pode ser que tacar o terror numa turma destrua a turma. E as crianças não gostem mais da aula, não vão mais e, enfim, destrua a turma. Então, é claro, por isso que acho que a ressalva desse ponto é muita consciência. E aí, de novo, você precisa ter várias cartas na manga. Não sei se você já sabe, você que está escutando sabe, que a gente tem uma comunidade de professores onde a gente discute mais profundamente diversas estratégias que a gente utiliza. A gente faz algumas lives dentro dessa comunidade. Inclusive, a gente discute lá dentro temas desse tipo, trabalho em grupo, por exemplo, que a gente fala passo a passo de algumas estratégias que você pode tomar. Aqui no podcast a gente está falando mais geral, algumas estratégias, algumas ferramentas que já são super úteis para você. Mas a gente também discute passo a passo de cada estratégia dessa que a gente está citando aqui, de como implementar de fato numa sala de aula. Bom, e a última barreira para comentar é a barreira da fase de desenvolvimento das crianças. O que significa essa barreira de fase de desenvolvimento? Às vezes a gente quer propor uma atividade para a criança que ela não tem maturidade suficiente para desenvolver aquilo, seja uma maturidade motora, seja uma maturidade cognitiva de abstração, enfim, a criança não está pronta ainda, pela idade ou pelo desenvolvimento dela como pessoa, assim, como ser, para absorver aquele conteúdo. Um exemplo é que uma vez eu fui dar uma atividade mais maker, assim, de construção para crianças de 7 anos, e aquelas mãozinhas pequenininhas, assim, não conseguiam nem encaixar as coisas. Eles tinham muita dificuldade para manusear aqueles objetos, em colar uma coisa na outra, e era muito difícil isso para eles. Uma coordenação motora mesmo. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito consciente também do que a gente está levando para as crianças e entender se isso está dentro dessas possibilidades mais genéticas de desenvolvimento deles mesmo. Se eles conseguem absorver aquilo e executar aquela ação, aquela proposta que a gente está dando para eles, dentro da fase em que ele está se desenvolvendo como pessoa. Eu acho que isso é mais uma ressalva, essa fase é mais uma ressalva de uma consciência, novamente, do que a gente está levando. E às vezes não significa que, porque o aluno não está numa fase de abstração, por exemplo, que ele consegue super abstrair um conceito de programação, por exemplo, que a gente não consegue levar esse conceito para ele. Às vezes, através de uma transposição, a gente consegue exemplificar aquele conteúdo dentro da fase, né, que o aluno está, que ele consiga compreender. Então essas transposições são muito interessantes. A gente fala sobre ensinar programação para criança, por exemplo. Um programador mesmo que aprendeu programação na década passada, por exemplo, ele olha aquilo e fala assim, como que a criança consegue entender esse monte de código que eu escrevo aqui? E o que a gente faz não é mostrar aquele monte de código, porque não vai fazer sentido para a criança e ela nem vai conseguir absorver aquilo pela fase de desenvolvimento dela. Ela não está preparada para entender aquela sequência lógica ou estruturar o pensamento daquela forma. Ela não está pronta ainda. Ela não consegue abstrair toda aquela estrutura de um programa, de um código. Então mas não é por causa disso que a gente não consegue também levar para ela as noções básicas, não com todo o rigor que um programador profissional utiliza, mas a gente consegue fazer uma transposição para dentro da fase dela. Bom, bem bacana, turma. Essas foram as 7 barreiras que podem atrapalhar ou dificultar aí o desenvolvimento das crianças dentro desse contexto de tecnologia, de uma educação tecnológica, mas é claro que você pode, com certeza, levar essa ideia para qualquer outra área, né? Todas essas estratégias que a gente comentou aqui, todos esses problemas, você precisa ficar muito atento. A ideia, talvez, desse podcast era fazer você ficar atento a algumas coisas que podem estar atrapalhando a aprendizagem das suas crianças ou dos seus alunos. E utilizar desses recursos tecnológicos, desses recursos
dessas estratégias que a gente comentou aqui para atacar esses problemas, né? E o pessoal vai dar uma palavrinha final aí agora. Eu acho que todos esses obstáculos têm como um grande protagonista para remover ele, né, para ajudar a remover ali, é o professor, né, o professor, e é um professor atento, não é só, sou professor, então eu já tô removendo esses obstáculos, essas barreiras, né, dos alunos. Não, é um professor atento e tem que ter empatia também, né, com os alunos, tentar entender, nossa, mas ele tá enfrentando essa barreira aqui, mas por que ele tá enfrentando essa barreira? Será que é ele, alguma coisa com ele, como os obstáculos comportamentais, os obstáculos de emoção? Ou será que é alguma coisa com a minha forma de explicar, né? Que tem o obstáculo lá da compreensão, né? Será que se eu explicar de uma outra forma, será que ajuda ele? Será que se um outro aluno explicar para ele, será que ajuda ele? Então, é tudo uma questão da gente estar atento, de fato, ao que a gente está fazendo, estar atento qual é a intenção da aula, não dar uma aula só por, preciso preencher esse currículo aqui, preciso dar mais uma aula aqui, então vou só dar essa aula aqui. Tá atento para aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que você ser professor, né, essa profissão de você ensinar, ela não é uma profissão fácil, sabe? Eu acho que se você eu não acredito que se você está ouvindo nosso podcast, provavelmente você não tem essa postura, mas essa postura de você só preencher um currículo, de você só dar uma aula por dar uma aula para, né, terminar assim, eu tinha que dar tantas aulas, eu já dei tantas, agora falta tanto, sabe? Assim, riscar não tem muito sentido. Quando a gente é professor, a gente está mesmo lidando com seres humanos. E do mesmo jeito que nós temos nossas próprias barreiras e tivemos as nossas barreiras, as crianças também têm, sabe? Então, eu acho que é essa atenção mesmo, esse cuidado, esse carinho que você tem que ter, que a sua profissão exige, sabe? Eu acho que coisas externas e que impossibilitam a aprendizagem vai acontecer e vai acontecer frequentemente. Às vezes a gente fala assim, mas eu incentivo ele tanto a tentar e aí chega daqui 3 semanas, continua igual. Então, tenta mudar a sua estratégia, sabe? Não desiste. Eu acho que você não desistir do que te motivou a ser professor é o mais importante, assim. É uma profissão que é apaixonante e a gente sabe das dificuldades, sabe que às vezes precisa de mais força do que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Do mesmo jeito que para as crianças é muito gratificante perceber que eles aprenderam alguma coisa, para quem está desse lado, que está ensinando, também é muito gratificante você ver que você está conseguindo alcançar os seus alunos lá do jeito que for, no seu perfil, na sua maneira de ensinar. Então, eu acho que você saber que não é fácil, que eventualmente muitas coisas vão acontecer. Às vezes uma criança hoje apresenta uma coisa, daqui 2 semanas ela já mudou de comportamento, porque eles ainda assim estão em fases de transição muito grandes, né? As crianças estão se conhecendo, elas estão tendo acesso a vários tipos de perfil, estão criando o seu próprio perfil. Então, não é uma batalha simples, ela é árdua mesmo, mas a tentativa é muito importante e quanto mais você puder compartilhar isso com as pessoas e quanto mais as pessoas, né, fazer essa grande comunidade mesmo de professor e a gente se ajudar o máximo possível, é muito legal. Eu acho que uma coisa legal que ficou desse podcast, que eu acho que seria importante para todo mundo, é conheçam seus alunos e se coloquem no lugar deles. Pensem que se você estivesse no lugar deles, quais seriam as dificuldades que você teria da sua aula, em entender a sua aula, entender o conteúdo, em entender o seu social também. Então eu acho que quanto mais conexão você tem com seus alunos, mais você conhece um pouquinho deles, assim, eu acho que essas coisas fluem melhor, fluem mais fácil, assim. Não é certeza que você vai conseguir resolver todos os problemas que eles têm, né? Ou você vai conseguir dar aquela aula onde todo mundo vai entender tudo de primeira. Não é isso, mas eu acredito que quanto mais próximo dos seus alunos você fica, quanto mais você conhece o estilo deles de entender, de aprender, o estilo deles conversarem entre eles,
com os próprios outros professores é muito importante. Então, criem conexões com seus alunos, tentem entender os momentos deles e olha para si mesmo e vê se você está conseguindo ser o professor que você sempre quis ser, o professor ideal, assim. Acho que é muito importante a autoavaliação também. Posso falar antes de você, antes de você concluir? Pode parecer que são meio repetitivos, né? As barreiras. E pode parecer que você fala, mas eles estão falando, são coisas que eu já vi, que eu já vivi e tal. Mas quando a gente dá, de fato, nome a essas barreiras, a gente consegue colocar mais atenção para quando elas acontecem, ou prestar atenção quando ela acontece. Pode ser que, na barreira lá do conhecimento, mas isso também já aconteceu comigo e eu resolvi assim assado. Mas como você não tinha dado um nome para essa barreira, você nem percebeu que você tinha resolvido um problema naquela situação. Então, a gente dá os nomes, de fato, aqui a gente citou todas elas, porque fica mais fácil a gente buscar soluções ou identificar quando essas coisas estão acontecendo também, para propor soluções ou aplicar soluções que resolvam aquelas barreiras. E eu olhar para um conteúdo e falar, já sei, isso é uma barreira. É uma barreira também. É uma barreira pra você aprender. É isso aí, turma. Como a gente conseguiu perceber que todas essas barreiras que a gente citou aqui, elas estão interligadas mesmo. Uma pode gerar outra. Se você atacando uma, pode ser que você esteja criando a outra, pode ser que uma seja consequência da outra. Elas estão todas ligadas, porque a gente falou aqui sobre dificuldades para aprender, ou alguns motivos que os seus alunos não estão aprendendo. E normalmente não tem um motivo só. Também tem que ficar bem ciente disso. Normalmente não tem um motivo só. A gente mais diversificou aqui, como a Tami comentou, a gente conseguir prestar mais atenção especificamente em alguns pontos. Mas é óbvio que essa atividade, como o pessoal já comentou também, ela precisa ser muito trabalhada, muito consciente, muito insistente e persistente. Você precisa se desenvolver muito para conseguir perceber como você precisa atacar cada uma delas. Eventualmente, uma ação que você tome, você consiga atingir mais de uma barreira. Mas acho que essa que é a ideia, né? Você ficar atento ao porquê os seus alunos não estão aprendendo. Pô, entreguei, aconteceu a aula e os meus alunos não estão aprendendo. Por quê? E aqui acho que esse conteúdo deu vários insights para você refletir sobre possíveis motivos. E não só refletir sobre possíveis motivos, você precisa tomar decisões sobre isso. Você, como um professor, você precisa tomar decisões sobre isso. E desapega, né? Eu acho que você não precisa também colocar a pressão de que preciso resolver, ou meus alunos estão aprendendo, eu sou um professor péssimo. Se desenvolva emocionalmente e amadureça você também. Cara, uma mudança que você faça que ajude um aluno, já, de novo, é um motivo para você comemorar. Como eu já citei algumas vezes aqui no podcast, eu acho que se no final da sua carreira docente você olhar para um aluno e conseguir perceber que você conseguiu ajudar esse um aluno de alguma forma, isso já valeu a pena todo o esforço que você teve. Então, fica aí a nossa sugestão e as nossas estratégias para vocês compartilharem um pouco aí de vocês também. Bom, esse foi o IadaCast. Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Tamine e até o próximo. Eu sou a Aninha. Tchau, tchau. Eu sou o Alvinho. Falou, galera. Até mais. Valeu, turma.